Olá, pessoas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre textos figurativos e textos temáticos. Eu sei que parece negócio do outro mundo, mas eu prometo que é facinho. E vocês vão falar assim, ai, Thaís, jura que é essa bobagem? E sim, eu juro que é essa bobagem. Quando estamos falando de texto, vocês sabem que, de maneira geral, texto é qualquer produção dotada de significado, né? Então, um quadro, uma foto, um rabisco, tudo é um texto, porque todas essas produções são dotadas de significado. Nesse caso específico aqui, nós estamos falando de textos em prosa, certinho? Então, estamos falando de textos verbais em prosa, ok? Para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Quando estamos falando em textos figurativos, basicamente, nós estamos falando em textos literários. E quando estamos falando em textos temáticos, estamos falando em textos não literários. Para facilitar mais ainda, um texto temático pode ser definido como uma redação de vestibular, um texto dissertativo ou um texto dissertativo argumentativo, em que você debate por meio de informações e argumentos um determinado assunto. Já um texto figurativo é aquele que você expressa por meio de emoções, sentimentos, sensações, algo ou uma ação ou, sei lá, algo que está acontecendo. E sim, eu esqueci o que eu ia falar. Voltei, tá? Agora eu sei o que eu tenho que falar. E caso vocês falem assim, nossa, Thaís, como é que você esqueceu o que você ia falar? Simples, meu sobrinho tá aqui rindo da minha cara. Ok? Mas, gente, o texto figurativo, que é um texto literário, é quando você conta uma história, seja ela de ficção ou de não ficção. Quando você conta uma história literária, você utiliza adjetivos, metáforas, inversões, figuras de linguagem de forma geral, não é verdade? Agora, quando você faz um texto temático, um texto dissertativo argumentativo, uma redação de vestibular, você não pode usar essas figuras de linguagem, porque a sua linguagem tem que ser clara e objetiva para que você seja entendido de cara pelo seu corretor, não é verdade? Então, basicamente, essa é a principal diferença. Num texto temático, nós analisamos um aspecto, um assunto, um problema por várias perspectivas, defendendo um ponto de vista. No texto figurativo, eu conto uma história usando metáforas, inversões, gradações, tendo como principal intenção emocionar, passar essa emoção do autor para o meu leitor. Vocês querem ter alguns exemplos? Eu vou mostrar aí para vocês. Presta atenção, ó. Esse exemplo aí que está aparecendo na tela grandão é um exemplo de texto temático. Observem que nós analisamos a questão do aleitamento materno. Então, nós temos argumentos que provam um ponto de vista. Que ponto de vista é esse? De que o aleitamento materno é bom para a saúde da criança. Todo mundo viu? Então, deixa eu tirar esse texto daí. Agora, meus queridos, eu vou mostrar para vocês um texto figurativo. Um trecho de um livro que eu gosto muito. Todo mundo tá vendo? Esse trechinho é do livro Crepúsculo. Ah, isso mesmo, gente. Eu sou adolescente. Olha pra vocês verem. Então, nesse caso aqui, nós temos a história de amor entre uma adolescente e um vampiro. Gente, apesar de ser uma história de ficção, é uma história que emociona. Ai, Thaís, mas eu quero uma história de não ficção. Pera aí. Gente,
Crônicas de jornal, deixa eu pensar aqui, biografias, biografias, documentários de forma geral, também podem ser considerados textos figurativos. Mas o melhor exemplo de textos figurativos são textos literários. Ok? Certinho? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Nossa, Thaís, a matéria é só isso? Só. Fazer o quê, né? Espero que vocês estejam morrendo de saudade de mim, tá? Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Um beijo da titia Thaís.